Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à videoaula Rotinas de Pensamento e a Integração Curricular. Eu sou Juliana Nocera, formadora do Instituto Iungo, e tenho o prazer de hoje trazer a reflexão sobre como as rotinas de pensamento podem apoiar a construção de um currículo integrado. Você já ouviu falar ou trabalha com rotinas de pensamento? Conhece as suas potencialidades? E se você e outros educadores de sua escola utilizassem as rotinas de pensamento com frequência e constância? Essas são as duas perguntas que nós buscaremos responder ao longo do nosso encontro de hoje, que tem os seguintes objetivos: oferecer uma pílula de conhecimento sobre as rotinas de pensamento e significar as rotinas de pensamento como estratégias para favorecer a integração curricular. Não importa se você já trabalha ou se você nunca ouviu falar de rotinas de pensamento, vem com a gente. Só não se esqueça de ter em mãos o seu diário de bordo, um suporte de registro para que você possa anotar as informações mais importantes dessa videoaula e para realizar as suas atividades pessoais. Se você não tem esse suporte de registro em mãos, pause o vídeo agora para providenciar. Bom, vamos começar apresentando 3 exemplos de rotinas de pensamento. A primeira é a vejo, penso e pergunto. E ela foi utilizada em uma aula de biologia da nossa escola fictícia, pela professora Cláudia, durante a experimentação que aparece na foto. A rotina consiste nessas 3 questões que foram propostas para que os estudantes registrassem sobre elas no caderno. O que você vê? O que você pensa a partir do que você vê? E o que você pergunta a partir do que você vê e pensa? Na tela, a gente pode conferir o registro que uma das estudantes realizou. Para a primeira pergunta, o que você vê? Ela respondeu: no primeiro copo, vejo o copo com água turva e o ovo boiando. Segundo copo, vejo o copo com água cristalina e o ovo no fundo. O que você pensa e supõe a partir do que você vê? A estudante respondeu: eu penso que a água está turva por causa de sal ou açúcar, e essa mistura faz com que o ovo boie. E por fim, na última questão, o que você pergunta a partir do que você vê e pensa? A estudante lança as seguintes questões: o que tem na água turva? Por que a condição da água fez diferença? Bom, nessa rotina, os estudantes foram convidados a se aproximar de um objeto de conhecimento, no caso aqui era o experimento sobre a densidade da água, e a partir dessas 3 questões, eles puderam realizar alguns movimentos de pensamento. Descrever com base na observação, foi esse movimento feito na primeira questão. Formular hipóteses ou explicações, foi esse movimento provocado pela segunda questão. E elaborar perguntas, movimento mobilizado pela terceira questão. Então, os estudantes, na primeira parte da rotina, fizeram esse registro por escrito individualmente, e depois do tempo de registro, foram convidados a partilhar em duplas os seus apontamentos. Essa mesma rotina de pensamento foi utilizada pelo professor de História para realizar a leitura de imagem, dessa representação que Pedro Américo fez da proclamação da independência no Brasil. Então, os estudantes foram sensibilizados para essa temática da independência a partir das mesmas 3 questões. O que você vê na imagem? O que você pensa sobre a independência do Brasil a partir do que você vê? E, por fim, o que você pergunta sobre a independência do Brasil a partir do que você vê e pensa? Um outro exemplo de rotina de pensamento é a ver 10 vezes 2. E ela foi utilizada para explorar os dados sobre a expansão da Covid no mundo. Para isso, o professor de geografia lançou esses 4 passos. Primeiro,
registrem no caderno uma lista de 10 observações sobre a expansão da Covid no mundo. 2. Registre uma segunda lista com 10 observações diferentes sobre a expansão da Covid no mundo. 3. Quais diferenças encontram entre a primeira e a segunda lista? 4. O que esse modo de observar e registrar nos ensina sobre o nosso pensamento? Na utilização dessa rotina de pensamento, o professor de geografia pediu que os estudantes trabalhassem em trios. E, ao final, convidou alguns trios para partilhar e discutir o seu registro. Aqui temos o resultado do registro de um desses trios. Vamos ver o que eles responderam para a terceira questão. Quais diferenças encontramos entre a primeira e a segunda lista? Vejamos. As primeiras observações são dos destaques, os dados mais óbvios. A segunda é mais detalhada, traz comparações e tem mais conclusões. Vale a pena fazer 2 observações de um mapa. A gente percebe mais coisas e começa a fazer relações entre elas. Observem que nessa rotina de pensamento, né, a ver 10 vezes 2, foi mobilizado, né, que os estudantes fizessem um exercício de descrever com base em evidências, né? Para isso, eles elaboraram a primeira e a segunda lista de observações. Depois, fizeram um movimento de comparação entre essas 2 listas, através da terceira questão. E a quarta questão mobilizou, então, um exercício de metacognição, porque eles tiveram que observar os próprios pensamentos, né? Então, essa mesma rotina de pensamento também foi utilizada para realizar o estudo de um capítulo sobre a teoria da evolução que a professora de biologia solicitou aos alunos. Então, ela trabalhou com esses mesmos exercícios, né? Uma listagem feita a partir de uma primeira leitura do capítulo, uma segunda leitura e uma segunda lista de observações, a comparação entre as listas e o exercício de reflexão sobre como a criação e a comparação dessas listas favoreceu a sua aprendizagem. Por fim, eu trago o exemplo de uma terceira rotina de pensamento, essa chamada selecionar, conectar e elaborar, e ela foi utilizada na aula de literatura. Vejamos as questões que compõem essa consigna. Então, vamos lá. Primeiro, selecione as principais ideias sobre o que aprendemos nas aulas de quinhentismo. Segundo, conecte essas ideias. Terceiro, elabore uma representação gráfica. Então, na tela, vocês conferem, né, o resultado dessa rotina de pensamento nessa representação gráfica. Bom, essa mesma rotina também foi utilizada para explorar o tema do neoliberalismo e globalização pelo professor de geografia, seguindo exatamente os mesmos 3 passos da consigna dessa rotina: selecionar, conectar e elaborar. Vale dizer que nas 2 aulas, né, as representações gráficas, depois de elaboradas, foram expostas para que os estudantes pudessem conhecer o registro dos seus colegas, né? E essa rotina de pensamento, ela possibilita um movimento de síntese e sistematização de conhecimento. Bom, eu acabei de apresentar para vocês 3 exemplos de rotinas de pensamento, e vocês podem estar se perguntando nesse momento, mas afinal, o que são rotinas de pensamento? Então, vamos buscar responder essa pergunta, vamos defini-la. As rotinas de pensamento são estruturas simples, né? Um conjunto de perguntas, um conjunto de passos de uma sequência que podem ser praticadas individualmente ou em grupo.
como essas que nós acabamos de ver. O que vejo, penso e pergunto, crio uma primeira lista, crio uma segunda lista, compare-as. Então, são essas estruturas formadas por um conjunto de perguntas ou por um conjunto de passos. Eles funcionam como consignas, né, para disparar e direcionar o pensamento, funcionando ao mesmo tempo como ferramentas, como estruturas para nomear e conduzir o pensamento, ou como padrões de comportamento. São ferramentas que nos ajudam a promover a investigação, o estudo sobre um objeto de conhecimento, como esses que aparecem na tela. Isso. Então, essas rotinas puderam ser utilizadas para explorar diferentes objetos de conhecimento. Desde o experimento de biologia até um capítulo de um livro didático, um mapa para leitura de dados. Então, diversos objetos de conhecimento estiveram em jogo e, através das consignas, das rotinas, os estudantes puderam, então, investigar esses objetos de conhecimento. As rotinas também podem ser pensadas como estruturas para nomear e conduzir movimentos de pensamento envolvidos nos processos de investigação e aprendizagem, como observar com base, descrever com base em observações, construir explicações ou hipóteses, raciocinar com base em evidências, fazer conexões, comparações, considerar diferentes pontos de vista, questionar e elaborar perguntas. Esses são alguns dos principais movimentos, então, que as consignas, principais movimentos de pensamento que as consignas das rotinas de pensamento disparam. Bom, e por fim, quando feito diversas vezes em diferentes contextos, as rotinas ajudam a criar hábitos mentais, rotinas para o nosso modo de pensar. Daí a ideia de que o professor utilize uma determinada rotina de pensamento com frequência e constância. Ou ainda, como no exemplo da nossa escola fictícia, que diferentes professores trabalhem a rotinas de pensamento com as mesmas turmas e de forma sistemática. Assim, vamos contribuindo para que os estudantes internalizem esses movimentos de pensamento e tenham um repertório de procedimentos de investigação. Vale dizer que as rotinas de pensamento deslocam o estudante da posição de informação, memória e reprodução para uma experiência de investigação, conexão e problematização. Uma outra pergunta que pode ter surgido é: como surgiram as rotinas de pensamento? As rotinas de pensamento foram desenvolvidas por um grupo de pesquisadores do Projeto Zero, da Faculdade de Educação de Harvard, sobre como estimular o pensamento dos estudantes e torná-lo visível e documentado para professores e estudantes. Os resultados dessa pesquisa culminam na criação das rotinas de pensamento, que hoje já totalizam mais de 50. Daqui a pouco eu vou apresentar mais algumas rotinas de pensamento para vocês. Os 2 livros que sistematizam essa pesquisa são esses que aparecem em inglês na tela. O primeiro, do Richard Church e Morrison, Tornando o Pensamento Visível, como promover o engajamento, compreensão e independência para todos os aprendizes, de 2011. E o segundo, de Richard e Church, O Poder de Tornar o Pensamento Visível, Práticas para Engajar e Empoderar Todos os Aprendizes, de 2020. Em português, eu gosto de indicar essa obra, organizada pela Júlia Pinheiro Andrade, Aprendizagens Visíveis, Experiências Teórico-Práticas em Sala de Aula, e nele nós temos um capítulo que abordam as rotinas de pensamento. Eu trouxe também para vocês um vídeo que o Projeto Zero publicou para explicar as rotinas de pensamento. É um vídeo legendado e eu quero convidar vocês a assisti-lo nesse momento, para ampliar o nosso repertório sobre rotinas de pensamento.
Se você desejar, vá pausando o vídeo para poder fazer as suas anotações, combinado? Então, vamos lá. What can we, as educators, do to help students become better thinkers? One might assume that a good place to start is to teach thinking skills, but is teaching skills enough? We often miss opportunities to use the skills we have simply by not noticing times when they might be useful. Good thinkers not only know how to think creatively, critically, and deeply, they actually do it. They have a repertoire of thinking moves to draw on, they're inclined to use them, and they're sensitive to the times when thinking would be helpful. In other words, they're in the habit of observing, analyzing, and questioning. So can we teach this? Researcher educators at Project Zero have been exploring this question for many years and think the answer is yes. The thinking routines they have developed as part of their research invite learners of any age to be close observers, to organize their ideas, to reason carefully, and to reflect on how they're making sense of things. These routines are flexible enough to be used to engage learners with any artifact, system, or concept, including their own thought processes. Thinking routines are simple structures, for example, a set of questions or a short sequence of steps that can be used alone or with a group. They are designed to be easy to remember, practical, and to invite a broad range of thinking moves. They are well suited to leverage the power of collaborative thinking and transfer easily to any context. You can use them without training or prior experience, figuring out how they work along with your students just by using them. Thinking routines help students go beyond the superficial, inviting them to dig deeper by making the complex accessible. Through practice, learners become sensitive to opportunities to use their thinking moves in the wild, helping them to develop habits of mind that will sustain their curiosity inside and outside the classroom. Given the broad range of thinking routines available, it might be tempting to try out as many routines as possible. But this approach can turn them into mere strategies, subverting a core aspect of their design that they get used over and over again. Choosing one core thinking routine, for instance, See, Think, Wonder, and trying it out in as many contexts as possible is more likely to reveal the ways thinking routines can support individuals in developing habits of thinking and groups in developing a culture of thinking together. Once you and your students get comfortable with the idea of using a routine for structuring your thinking, it's easier to branch out and find routines that fit well with the kind of thinking you'd like to invite. For instance, asking deep questions, making connections, coming up with explanations, challenging those explanations, and exploring alternative perspectives. Thinking routines might at first seem too simple, but it is their simplicity that makes them easy to remember and to use. Rather than simplifying ideas, thinking routines offer straightforward ways to sustain learners in their inquiry into complex problem spaces. While it does take time, using thinking routines in your classroom cultivates a community of thinkers with a culture of thinking, supporting learners in becoming intentional in their shared pursuit of deep understanding. Como as rotinas de pensamento podem ser utilizadas? Então, eu espero que já tenha ficado claro, né, de que as rotinas de pensamento podem ser utilizadas por qualquer componente curricular
e em qualquer etapa da educação. Eu gosto muito de utilizar as rotinas de pensamento, inclusive na formação de professores. A ideia é que o professor escolha a rotina que considera a mais adequada de acordo com a sua intenção pedagógica. E elas podem ser agrupadas em 3 tipos básicos no que diz respeito ao seu propósito. Então, o grupo 1 de rotinas é composto por rotinas que têm o propósito de introduzir e explorar ideias iniciais, gerar perguntas curiosas, registrar conhecimentos, elaborar hipóteses, explicações, né? Então, são rotinas bastante utilizadas para promover uma aproximação com o objeto de conhecimento. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos de rotinas desse grupo. A primeira é o vejo, penso e pergunto, vocês já conhecem as questões que compõem essa rotina, e eu trouxe uma segunda desse grupo de rotinas, que é a conecto, estendo e testo, né? E ela também é composta por 3 questões. Que conexões você faz do que foi apresentado e já conhecia? O que estende ou amplia nesse pensamento? E o que pode testar na sua vida com base no que conectou e aprendeu? Um segundo grupo de rotinas é composto, né, pelas que podem ser utilizadas para um outro movimento, que é o movimento de sistematizar a compreensão de um determinado tema ou de produzir balanços analíticos. Eu trouxe aqui 2 exemplos de rotinas que fazem parte desse grupo e que nós já vimos hoje. É a ver 10 vezes 2 e a selecionar, conectar e elaborar. Eu também trouxe mais 2 exemplos de rotinas que fazem parte desse grupo. A sabia, aprendi e quero saber, também composta por 3 perguntas. O que você já sabia, o que você aprendeu, o que ainda quer aprender. E a 3, 2, 1, que consiste também em 3 passos. Olha lá. Registre 3 palavras para sistematizar o que você compreendeu. Elabore 2 perguntas. Escolha ou crie uma imagem que ilustre o seu pensamento sobre o tema. O terceiro grupo é formado por rotinas que podem ser utilizadas para aprofundar ideias, buscando visibilizar conexões, comparações e relações mais globais na compreensão de um tema. E aí eu trouxe, então, 2 exemplos de rotina desse grupo. O cabo de guerra, que é composto por 4 passos: apresentar um dilema, identificar os atores que puxam para cada lado do cabo de guerra, né? Quais são os atores envolvidos nesse dilema, registrar os argumentos dos 2 lados do dilema e registrar os argumentos ou razões pelas quais você apoia certo lado do dilema. Então, essa é a rotina cabo de guerra. E, por fim, o último exemplo desse grupo 3 é chamado de os 3 porquês, e ela é composta também por 3 questões. Por que o tema, o tópico ou a pergunta é importante para mim? Por que isso é importante para as pessoas ao meu redor? E por que isso é importante para o mundo? Então, quando o professor se familiariza, né, com essas intencionalidades pedagógicas, ele tem mais recurso para escolher uma rotina mais adequada para a exploração que ele quer promover, mais adequada para a investigação que ele quer promover. Então, é muito legal conhecer esses 3 grupos de rotina. Bom, vou passar para uma próxima pergunta. Quais as potencialidades das rotinas de pensamento? E aí eu separei aqui alguns tópicos para comentar com vocês. Então, vamos lá. Sobre as potencialidades. Então, as rotinas são poderosas, né, para disparar o pensamento por meio das suas questões mobilizadoras. As suas consignas, como já dito aqui algumas vezes, promovem diferentes movimentos de pensamento que apoiam a aprendizagem,
ajudando o estudante a construir uma compreensão mais profunda sobre um determinado objeto de conhecimento. Elas também, como já dito antes, ajudam a criar tempo e hábito de refletir sobre o pensar, né? Uma espécie de exercício metacognitivo. Além disso, elas apoiam os estudantes a avaliar a sua aprendizagem, né? Esse estudante, por meio das rotinas de pensamento, pode identificar, pode perceber se ele está conseguindo fazer conexões, comparações, escrever com base em dados, elaborar perguntas, formular hipóteses, né? Então, a gente pode dizer que são ferramentas potentes para apoiar qualquer componente curricular, inclusive os estudos orientados. Bom, as rotinas também podem mediar a realização de registros e discussões sobre metacognição. O registro e o debate são 2 ingredientes das rotinas de pensamento. E é importante eu frisar para vocês que mais importante do que pedir para que os estudantes escrevam é a realização do debate sobre as questões que as rotinas de pensamento propõem, né? Então, é muito bacana essa oportunidade que o professor tem, a partir das rotinas de pensamento, né, de conhecer e escutar os seus estudantes sobre os seus movimentos de pensamento. Além disso, elas apoiam, né, a produção de evidências de aprendizagem, né? Esses registros e esses debates são documentação pedagógica, né, que favorecem a avaliação dos estudantes. Então, nesse sentido, eu quero mostrar para vocês um esquema circular que eu fiz aqui, e que abordam, né, que resume as principais potencialidades das rotinas de pensamento. Então, olha lá. Potencialidade 1, apoiar, capturar e documentar o pensamento. Potencialidade 2, apoiar a avaliação e a autoavaliação, tanto do estudante como o professor também, né? Fazer uso desses dados para pensar a sua prática pedagógica. E apoiar a integração do currículo. E aí, quando eu falo em apoiar a integração curricular, eu quero voltar em uma pergunta que eu fiz lá no começo da nossa videoaula, que é a seguinte: e se você e outros educadores de sua escola utilizassem as rotinas de pensamento com frequência e constância? E aí eu lembro que o novo ensino médio nos convida a construir um currículo integrado. E essa imagem que aparece agora na tela nos mostra diferentes fatores que podem integrar esse currículo. Então, nós podemos observar aí no esquema as 10 competências gerais da BNCC apoiam essa integração curricular, as habilidades específicas organizadas por área de conhecimento, os eixos estruturantes propostos nos itinerários formativos, as metodologias ativas, a concepção e a prática da avaliação formativa, todos esses fatores com o objetivo de favorecer a formação integral do estudante. Observem que as rotinas podem ser grandes aliadas para desenvolver essas competências da BNCC, colocando os estudantes de forma ativa no processo de aprendizagem, metodologicamente falando, né? São estruturas que dialogam também fortemente com os eixos estruturantes investigação científica e com o eixo mediação e intervenção sociocultural. E podem se configurar também como poderosos instrumentos para promover a avaliação formativa, empoderando os estudantes sobre seus movimentos de pensamento e oferecendo ao professor evidências de aprendizagem que permitem identificar onde os estudantes precisam avançar. Então, nós podemos dizer que quando diversos professores da escola utilizam as rotinas de pensamento de forma planejada,
conjuntamente, elas se tornam dispositivos que apoiam a construção de um currículo integrado. E aí, é legal a gente pensar que os espaços de planejamento integrado podem se tornar espaços de estudo e planejamento para a utilização das rotinas de pensamento com seus colegas de área de conhecimento e até mesmo os colegas de outras áreas de conhecimento. Esse movimento promove uma abordagem metodológica coesa e mais integrada. E aí? Você ficou com vontade de experimentar as rotinas de pensamento? Então, eu não vou te deixar na mão. Para fechar com chave de ouro essa videoaula, eu quero te convidar a registrar no diário de bordo, com o apoio da seguinte rotina de pensamento: o que sabia, o que aprendeu e o que deseja aprender mais. Ela é composta por essas 3 perguntinhas que aparecem na tela, e eu vou te convidar a pausar o vídeo e a registrar sobre elas. O que você sabia sobre rotinas de pensamento? O que aprendeu nesta videoaula? O que ficou com vontade de aprender? Pausa o vídeo agora para experimentar. Bom, eu espero que você tenha aproveitado essa videoaula. Eu vou finalizar por aqui, agradecendo a atenção de vocês até aqui e convidando a continuar participando das trilhas de aprendizagem do programa Nosso Ensino Médio. Obrigada e até a próxima!